Meu nome é Matheus. Hoje eu tenho, hoje eu tenho 33 anos e sempre fui criado, nascido e criado na comunidade, né? Infelizmente eu perdi meu pai bem cedo. Eu perdi meu pai quando eu tinha 18 anos. Meu pai, infelizmente, se afundou em coisa errada. Ele se envolveu com tráfico, se envolveu com coisa errada. Ele entrava em casa, mal dava tempo dele entrar, ele já estava saindo. Era assim. E meu pai se envolvia com muita coisa errada ali, né? A gente morava numa comunidade dominada pelo tráfico, né? E minha mãe, né, que restou viva, ainda hoje ela está viva, com seus 64 anos, mas sempre dava conselho à minha irmã. Minha irmã tinha uma vida muito custosa. O que acontecia? O que ela fazia? Ela gostava de dar mole para todo mundo, ela ficava com quem quisesse, era assim. Eu tinha uma irmã mais nova que fazia dessas coisas. Só que aquele negócio, liberdade, custa e tem um preço a pagar, né? E o preço a pagar por essa liberdade se chama responsabilidade. E o que aconteceu? Essa minha irmã, né, ela fazia muitas das coisas. Saía de casa quinta-feira, no domingo ela estava voltando bêbada, voltando toda assim. E minha mãe dava conselho para ela, e não era um nem duas não, mas minha irmã fazia o que dava na telha, né? E ela falava assim, ó, cara, tu vai acabar virando. Aí ela jogava na cara da minha mãe e falava, ah, mas você também foi mulher de bandido? Assim mesmo. Na hora que minha irmã falou isso, minha mãe perdeu a paciência e meteu-lhe a mão na cara dela. Mas deu assim, eu senti a dor no lugar. Eu presenciei aquela confusão, aquela briga toda. E na hora minha mãe estava saindo para trabalhar, minha mãe na época era doméstica, né? E o que aconteceu? Foi lá, saiu, né? E foi para fora saiu, né? Foi trabalhar e ficou aquele clima chato dentro de casa. Com um clima muito chato. Eu também dava conselho à minha irmã. Eu falava, ó, cuidado com isso daí. Isso aí, porque vocês são tudo velho. Eu estava indo para a igreja. Eu frequentava uma igreja ali na comunidade mesmo. Cantava no grupo jovem e tal. E ela ficava de deboche fazendo escárnio comigo. Falando, é da igreja, cara, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ela era assim, cara, era triste aturar minha irmã, né? E eu, para não perder as paciências, eu saí de perto dela. O que aconteceu? Eu cheguei a presenciar um dia, eu estava acordando cedo para trabalhar, a encontrar um cara dormindo num sofá da minha casa, né? Tinha assim, a nossa salinha era pequena e tava lá um cara dormindo no sofá. Aí minha irmã levantou também meia coisa. Aí eu perguntei quem era, ela falou, um ficante meu. O cara nem namorado era. E minha irmã, ó, ia lá, fazendo besteira, até que ela caiu no cúmulo. Olha, na época ela era de menor ainda, caiu no cúmulo de engravidar com 17 anos. 17 anos. Com 17 anos ela ainda estava na sexta série. Para vocês terem uma ideia, ela repetiu tanto de ano porque matava a aula. Porque na comunidade baile é todo dia, né? E o que acontece? A pessoa ficava até o amanhecer, né? E perdia a hora. Aí no que perdia a hora, não ia para a escola no dia seguinte, e tal. Um dia eu chamei ela para a escola e ela falou assim, o tempo da escola acabou. Eu falei, vamos ver o que tua mãe vai achar disso. O tempo da minha mãe também, ela falou, agora eu dormia. E dormia até meio-dia, até 2, 3 horas da tarde. A menina era triste, até que ela engravidou. Mas se vocês pensam que o filho deu o juízo que ela perdeu, negativo. Sabe o que ela fez? Continuou fazendo as mesmas barbaridades ali. Saiu, ela falava assim, eu cheguei para ela e falei, é bom, né, ter um filho, é bom ter um marido. E tal, falou, não, é bom ser solteiro, você pode ficar com quem quiser. Eu falei, é mesmo, você ficou com tanta gente que você quis,
você acabou engravidando de quem você não quis. E o cara, o pai, era um mau caráter, batia nela, espancava toda hora, vira e mexe, ela estava indo lá para casa. O que aconteceu? Chegou um tempo, esse cara aí que era também perigoso pra caramba, ele mexia com droga, fumava, essas coisas todas. O que aconteceu? Ele foi lá, ele foi apagado ali pelo pessoal do tráfico, devia dinheiro, e ele estava ameaçando a minha irmã, ameaçando minha família e tal. O que ele fez? Apagou, ele foi apagado ali, ele se vacilou lá com o chefão do tráfico, foi apagado. E eu falei, olha isso aí, foi um livramento de Deus. Ah, livramento de Deus, coisa nenhuma, mas então tá. Até que um dia minha irmã sumiu ali da comunidade, sumiu. O que aconteceu? Eu descubro, vejo assim nas redes sociais, que ela estava de caso com um velho rico. E ela estava no bem bom, tomando vinho importado e não sei o que. Tava assim, levando vida de princesa. Ela botava lá esfregar, até que enfim sair dessa pobrada. Como se esfregasse na nossa cara mesmo que tinha mudado de vida depois de conhecer o velho rico. Mas isso não durou. Não durou um ano e meio. Ela estava de volta lá. Porque o velho chegava bêbado em casa. O velho, apesar de rico, dava o cartão de crédito na mão dela, mas também dava umas cacetadas de brinde. Né? O velho todo dia chegava e espancava ela. Ela saiu os caras que ela estava arrumando só mudava de endereço e de classe social. O cara espancava ela mesmo, batia e dava... apesar de dar o cartão de crédito, também dava um couro. Voltou para lá, mas voltou toda marcada, olho roxo. E o caramba, a quatro ela não denunciava não, parecia que gostava do que fazia. Aí tá. Aí, e ela com filho e tudo. Só que minha mãe às vezes era meio trouxa, né? Tomava conta do lado do meu sobrinho para ela ficar gandaiando por aí, né? Aí com 25 anos, ela já estava já com 3 filhos, um de cada pai diferente, né? Inclusive um desses era desse velho rico. E o que aconteceu? Cara bonzinho, da igreja e tal, não queria lá nem de graça, porque sabia que não prestava, sabia que ia ter problema, que ia ser chave de cadeia. E era assim. E o que aconteceu? Ela se envolveu com outro cara também errado. Esse tinha uma condição financeira boa, mas ele nunca falava de onde vinha o dinheiro. Nunca falava de onde vinha o dinheiro. O que acontecia? Dava tudo o que queria. Minha esposa tinha roupa cara, tinha uma pancada de coisa, né? E o que acontecia? Ela ficava com os caras, mas gandaiava e chifrava também. Aí, conclusão, ela saiu pegando todo mundo, e quando menos espera, o namorado dela é pego com a boca na botija e vai preso. O namorado dela trabalhava por tráfico e foi preso. Ela, o que aconteceu? Chegou um dia, isso é meio triste eu contar, ela passou muito mal, mas passou mal mesmo. E aí eu vi a cena mais triste da minha vida. Apesar do cara ser assim um mau elemento, ele se dava bem comigo. Eu ia visitar ele de vez em quando no presídio. E falava com ele e tal. Eu tive a pior cena da minha vida. Foi quando minha irmã foi para o hospital e escreveu uma carta. Escreveu e falou para eu entregar para ele. Escreve e leva para ele. E disse assim: amor, eu estou morrendo, eu contraí o vírus da AIDS. E minha irmã morreu ali mesmo, faleceu aos 29 anos de idade. Eu perdi minha irmã. E eu levei essa carta para ele. Ele realmente ficou em depressão também lá na cadeia. Infelizmente ele perdeu a vontade de viver, se deprimiu e também faleceu lá. E o que acontece? Infelizmente, a vida cobra o preço
da nossa liberdade quando a gente usa mal ela. E assim aconteceu. Minha irmã, infelizmente, não está mais aqui, não teve chance de se arrepender. Eu não tenho a consciência pesada por isso, porque tanto conselho que eu dei, olha isso daí, isso não vai te fazer bem, isso vai te levar para o caminho errado. E detalhe, o salário do pecado é a morte, e o pecado paga muito bem quem trabalha para ele. Fala pessoal, agora quem fala aqui é o Carlos Blanco. Gente, liberdade requer responsabilidade, guarda isso. Vocês lembram da história do filho pródigo? O filho pródigo, ele queria liberdade e queria dinheiro. Só que ele não tinha a menor responsabilidade com as coisas da vida. O que aconteceu? Gastou tudo que tinha, cometeu um monte de pecado. E quando ele caiu em si, o que aconteceu? A única coisa que ele conseguiu foi ganhar dinheiro, dividir comida com porcos, lavagem. Aquela coisa imunda ali que os porcos comiam, ele ia lá disputar. Ele estava lá apacentando porcos, ele saiu rico de casa, mas voltou maltrapilho. Só que o filho pródigo se arrependeu, voltou para casa. Toda hora o pai daquele filho pródigo saía na varanda, esperando que um dia ele voltasse, né? Todo dia ele saía ali, e um dia ele viu a sombra do filho dele e o abraçou e chorou muito, né? E o que acontece aí? Infelizmente, essa menina da história não teve o mesmo fim. Infelizmente, deu conselhos, a mãe já tinha falado que ia levar para o caminho errado, e realmente levou, né? E o que aconteceu? Ela, em momento nenhum, caía em si e se arrependia do que fazia, e fazia mesmo e tal. Uma vez uma menina falou para mim assim: eu tenho 18 anos, eu quero ter liberdade, quero ficar preso não. Aí eu expliquei: se você não usar bem a sua liberdade vai virar prisão. E dito e feito, ela não fez 19 anos, já estava grávida. E é o que acontece quando você quer usar a sua liberdade sem responsabilidade. A liberdade tem preço a pagar, que é o quê? A responsabilidade. Então, para você ser uma pessoa responsável, para você usar bem sua liberdade, você tem que ser uma pessoa responsável. Você tem que cuidar de si mesmo. Porque uma hora ou outra, por mais que você não tenha um pai para te repreender, uma mãe para te repreender, eu moro sozinho. Uma hora a vida vai dar uns cascudos em você, se você não usar bem sua liberdade. Você vai ver que o tempo passou, e o que você fez? Você está aí com um filho de cada pai, ou se não é isso, está com a ficha suja na polícia porque está fazendo besteira. Aí você pensa assim: mas a lei no Brasil não funciona. Não funciona até a página 5, porque uma hora ela vai funcionar. Uma hora, a lei do Brasil é assim, uma roleta. Ela escolhe quem vai funcionar e com quem não vai funcionar, né? Ela é tipo um sorteio. E o que acontece? A pessoa nunca pensa no pior, que o pior pode acontecer. E aí quando a pessoa não pensa assim, a liberdade vira o quê? Prisão. A menina engravida, ou se não pega uma doença, e aí com 18 anos vai ter que ter responsabilidades que talvez uma pessoa de 30 não tenha hoje. Eu quero ficar solteiro. Tá bom, isso é problema seu. Mas use essa liberdade, essa vontade de ficar solteiro, não dar satisfação com ninguém, com responsabilidade. Se você vai sair e tal, mora sozinho, mas mora onde? Mora na vila de aluguel, procura não fazer barulho, procura não fazer coisa errada, né? Para você usar, porque sempre vai ter alguém te vigiando, por mais que você não queira. E é isso, use sua liberdade com responsabilidade. Tudo tem um tempo, uma hora certa para acontecer. E se você usar sua responsabilidade, se você for irresponsável, imprudente, o que vai acontecer? Sua liberdade vai virar prisão. E você você vai perder quase parte da tua vida dedicada ao quê? A outras pessoas, dedicado a
alguma outra coisa que você não queria fazer, né, no momento. Então é isso. Curtam, comentem, compartilhem esse vídeo, envie sua história para mim. Não é conto adulto nem coisa parecida, são histórias que tragam lição de vida, né? Abração aí Francisco Teles, Maria Blaia, todos aí, Maria Angélica, Priscila com Y, né? Vou chamar você assim, né? E entre outros mais é isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima.